Boa noite, estamos dando início a mais uma live da Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson. Se você está chegando aqui pelo Instagram, a gente hoje vai receber um convidado mais que especial e vamos falar sobre plantas também mais do que especiais. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, que esse material depois a gente disponibiliza no YouTube também, você vai perceber que a gente comenta um pouco, conversa com a tela, porque as pessoas, enquanto essa live está acontecendo ao vivo, vão dialogando, conversando conosco aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite para quem está chegando. Vocês estão me ouvindo direitinho? De onde vocês são, gente? Conta pra gente aí de onde vocês estão falando. A gente sabe que tem gente de todo lugar do Brasil. Eu vou dar um tempinho pra galera chegar. Hoje a gente vai falar com o Diego e ele tá aqui já na nossa espera. Mas a gente vai só passar alguns recadinhos bem rápidos, porque hoje a gente tem muito assunto para conversar com ele. Então, a gente vai dedicar as próximas lives, na verdade, a falar sobre plantas ali que representam, acho que, um grande interesse das pessoas, principalmente em situações de cultivo, e que, por consequência, são plantas também bastante visadas e são alvo do extrativismo. Então, imagino que tenha muita gente aqui apaixonada por cacto, que goste de cacto, e por isso a gente trouxe essa possibilidade de dialogar com um especialista do assunto. Tô vendo que tem gente do Brasil inteiro aí, muita gente do Rio, de Goiás, Piauí, São Paulo. Eu sei que tem gente de fora também. Geralmente quem mora fora do Brasil vê depois. Pernambuco chegando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, alguns recados breves. Então, a Escola de Botânica continua com as suas atividades online, tá? Então, se vocês tiverem interesse lá nas nossas atividades, entrem no site escoladebotanica.com.br. A gente teve essa semana o processo de inscrição para o curso de Introdução à Botânica. Bastante gente se inscreveu já. Então, para quem já está inscrito, a gente vai começar a ter esse contato com vocês a partir da próxima semana. Então, eu sei que a ansiedade é grande para começar o curso, mas deem um tempinho, a gente começa em breve a trocar mensagens com vocês. A gente vai mandar todas as informações para todo mundo que já se inscreveu, tá bom? Deixa eu acionar aqui e receber o Diego, que a gente vai ter muito assunto para falar hoje. Diego Gonzaga, que é biólogo em botânica, curador da coleção de cactos do Cactário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ele tem muita coisa para contar para a gente hoje. Chegou! Boa noite, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem, bem-vindo, Diego. Obrigado de cara aqui já por aceitar esse nosso convite para ter esse papinho agora à noite, trocar ideia com o pessoal também. Eu que agradeço o convite, é uma participação muito importante, já tem um tempo que eu acompanho tanto as lives, tanto o trabalho que a Escola de Botânica faz, e eu acho muito importante conversar um pouco desse tema, como você falou na introdução. É um grupo de planta muito visado por cultivadores, colecionadores, e tem ganhado um apreço muito grande das pessoas de uns 5 anos para cá. Então, todo mundo quer ter um cactozinho na janela, no quarto, e eu acho muito importante aprender um pouquinho mais. Com um dos propósitos também é a conservação do grupo, né? Não adianta eu só ter essas plantas para mim, e essas plantas sumirem da natureza, né? Sim, pois é. Então a gente tem bastante assunto ali para contar, mas não vou te apresentar porque ninguém melhor do que você mesmo pode fazer isso. Bom, com que você trabalha? Qual que é a sua formação? Como que você chegou e se aproximou dos cactos? Bom, eu sou biólogo de formação, né? Fiz minha graduação em Juiz de Fora. Eu sou de uma cidade do interior de Minas e mudei para essa cidade para fazer a graduação. E aí, durante a graduação, eu me encantei pela botânica. Eu tinha já um apreço pela botânica desde criança, com os meus pais, mas era uma coisa que eu sabia que gostava, mas não sabia que tinha uma formação em botânica. Então, na graduação, eu tive disciplinas muito boas e que me encantou muito por esse lado. E eu não sei por que motivo eu me apaixonei pelos cactos na própria graduação. E aí, ao fim da graduação, eu criei a coragem de fazer um mestrado. Eu achei que isso ia ser importante para a minha formação. E mudei para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado aqui no Jardim Botânico. E fiz com os cactos da Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira
É um complexo que compreende os 4 estados do Sudeste e que tem de diferentes áreas, mas principalmente grupos de campo de altitude e de áreas de campo rupestre. Sim. Então, era importante estudar esses grupos porque a gente percebia uma lacuna de registros nessas áreas, nos lugares muito importantes disso é o Parque Nacional do Itatiaia, o Parque Nacional do Caparaó, que tem uma divisa com o Espírito Santo, então já tem uma flora um pouquinho mais diferente, mas o domínio principal dessa área é na Floresta Atlântica. Sim. E aí fiz o meu mestrado, e aí ao fim do mestrado eu percebi que tinha um gênero de cactácea, que é o gênero Arthrocereus, que tinha algumas problemáticas envolvendo tanto a nomenclatura, tanto a taxonomia do grupo. Era um grupo que tinha algumas subespécies que merecia ser estudadas, e aí eu continuei aqui no Jardim Botânico e entrei para o programa de pós-graduação aqui para fazer o doutorado aqui. Legal. Então eu fiz esse doutorado durante 4 anos com o mesmo grupo, fiz a taxonomia, a sistemática, e algumas outras ferramentas que eu utilizei ao longo do meu doutorado, como palinologia, e aí isso foi muito importante para mim. E aí aonde chegou, assim, desde quando eu entrei no Jardim Botânico, em 2014, eu já atuava como colaboração no cactário do Jardim Botânico, com a parte de identificação, de taxonomia. O curador, na época, ele era um especialista de palmeira, mas atuava na coleção, Sim. e eu que auxiliava na questão de taxonomia do grupo. E aí eu fiquei em conjunto, e esse curador ele saiu da coleção, ele foi concursado numa outra instituição, e aí eu entrei na vaga de curadoria. Então isso para mim foi muito importante desde o início, porque é um auxílio para a parte de taxonomia trabalhar com cultivo. Sim. Porque quando a gente tem, como eu fiz cactácea da Serra da Mantiqueira, eu ficava muito restrito a estudar aquele grupo de planta. Uhum. E no doutorado, trabalhando apenas um gênero, eu também ficava muito restrito naquele gênero. E aí eu trabalhando com plantas cultivadas, aqui no Brasil, plantas mexicanas, plantas andinas, É outra isso para mim relação, né, Diego? é outra relação e traz um conhecimento muito grande para mim. Exato. Porque as flores são diferentes, então as síndromes de polinização são diferentes. Uhum. Então acaba que é muito importante Ter para essa prática, né? Pra ter essa formação, prática. né? Essa formação para mim foi muito importante, vem sendo muito importante o tempo todo, né? E aí, ao longo da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho mais dessas plantas cultivadas propriamente dito no Jardim Botânico, porque tem que ter uma aclimatação dessas plantas. Eu não consigo simplesmente eu ir, por exemplo, no Parque Nacional do Itatiaia, que está a 2.700 de altitude, coletar uma planta lá e tentar cultivá-la aqui no Rio de Janeiro, que estamos a nível do mar. Sim. Então isso é muito difícil. Uma coisa interessante, Diego, eu vou só pedir licença para as pessoas para desativar os comentários aqui, para não ficar em cima de você. Então, quem quiser mandar pergunta, a gente vai tentar ali no final abrir para essas perguntas. Manda ali na caixinha, tá? Que a gente vai conseguir, se der tempo, porque esse assunto rende, né? Falar um pouquinho com o pessoal também. Podem ir mandando lá, que depois a gente vai dar uma bela olhada. Eu acho que para começar essa história, Diego, muita gente que está aqui, que acompanha a Escola de Botânica, eu vi que tem muitos pesquisadores, tem os botânicos aqui, que eu vi o nominho subindo das pessoas, né? Então tem cientistas, mas tem muita gente também que não se relaciona diariamente com esse tema, né? E a gente sempre parte desse esclarecimento. Eu vou te fazer essa pergunta que é só para esclarecer mesmo para todo mundo. O que é um cacto? Sim, cacto, na verdade, é uma planta, a designação é uma planta suculenta, digamos assim, em linhas gerais, né? Sim. Porque a gente foi criado tendo essa ideia de que é uma planta suculenta, mas ao longo da evolução a gente vai ver grupos, como por exemplo as peresquias, que é um grupo mais basal dentro das cactáceas, que é um grupo que não tem tanta suculência. E aí, no entanto, muitas das pessoas não sabem que isso é uma cactácea, por N características. Por ter folha, que as pessoas associam os cactos como uma estrutura que não tem folha e que tem espinhos, né? E com espinhos bem desenvolvidos, né? Porque tem outros grupos, gêneros dentro de cactácea, que eles vão ter essa suculência, mas não vão ter os espinhos. Sim, exato. Vou até mostrar aqui, o Diego me mandou algumas fotos, né? Eu acho que talvez percorrer um pouquinho o caminho das imagens que ele me mandou aqui, seja um pouco mais fácil até de contar essa história. Tem uma planta que eu vou usar esse termo porque é o termo que a gente tem ouvido, pelo menos aqui em São Paulo, né? É uma planta que virou
no Sudeste, especificamente, uma planta da moda. Ela é parte do Sudeste de forma natural, mas ela está aqui incorporada hoje, principalmente a partir do momento que as punk, né, as plantas alimentícias Sim. não convencionais, começaram a receber essa denominação e começou a se popularizar esse termo. A gente tem essa como uma das principais plantas abordadas dentro desse lugar. Só que em Minas Gerais ela não é punk, né? Então, antes de eu chegar na peresca, as Sim, cactáceas em si, elas têm uma distribuição, principalmente nas Américas. Então, tem cerca de 1.400 espécies nas Américas, né? E aí, isso no Brasil, tem cerca de 470 espécies. E aí, a peresca em si é um gênero que tem a distribuição dele em todas as Américas, estou falando aqui de forma natural, sim. porque as plantas elas são levadas de países e de continentes para serem cultivadas, e Sim. muitos países elas se tornam plantas invasoras, né? Uhum. Como tem grupos de cactos que são invasores aqui, que não são nativos aqui, e como acontece esses casos, principalmente na Austrália, na África, de cactos cultivados que são nativos do México e são levados para essas áreas. E aí, falando da peresca em si, ela não se torna uma planta, não se torna uma planta invasora, mas é uma planta comumente cultivada no Brasil, principalmente pela questão alimentar. E assim, em Minas, ela não é considerada uma punk, mas ela, na verdade, já vem sido consumida por muito tempo, tanto in natura. E aí é interessante quando você busca a história do nome popular dela, que é Ora Pronobis, Sim. que é um nome popular advindo de Minas Gerais, que na verdade significa orai por nós. E que na verdade as pessoas iam coletar essas folhas onde os padres rezavam missas, e aí sempre virava para o padre e falava, ora por nós. E aí ela foi, comumente esse nome teve uma propagação muito grande, e até hoje as pessoas conhecem como ora pro nobis. Sim. E aí essa planta especialmente, essa que você está mostrando na foto é a Pereskia culeata. De todas as peresquias, é a única espécie do gênero que você pode consumir as folhas in natura. As outras espécies do gênero você pode consumir, mas tem que fazer ela de uma forma fervida, refogada. Ela não pode ser consumida in natura. E aí, essas folhas são riquíssimas são proteicas, em vitamina C. A vitamina C dela tem 4 vezes maior concentração do que a própria laranja. Então, em tempos de pandemia, é importante para aumentar a imunidade o consumo dessas folhas. Tá? Você pode fazer suco e utilizar de diferentes formas. Sim, tem uma coisa interessante, Diego, que você mencionou, que é o seguinte: a popularização de alguns termos e de algumas plantas, às vezes, coloca até as pessoas em risco, né? Principalmente porque a gente não existe apenas uma espécie, né? Então, como o Diego mencionou, essa que tem a flor ali, branca, amarelada, é a Pereskia culeata, que você tem essa liberdade para fazer esse consumo direto das folhas, mas há outras espécies também cultivadas que recebem o mesmo nome popular, como, sei lá, Pereskia grandifolia também, e Sim. assim vai, tem outras, né? Que são plantas que têm alguns componentes tóxicos nas folhas se forem consumidos demasiadamente ali in natura, né? Então, por isso você faz aquele branqueamento, a fervura da folha, para poder tirar tirar não, mas transformar os componentes tóxicos em algo que possa ser facilmente digerido por nós, né? Sim, e é bem importante você saber a identificação correta de uma planta para se consumir ela. Não é porque uma espécie pertencente àquele gênero que ele é benéfico para a gente, que todas as espécies do gênero vão ter a mesma propriedade, tanto medicinal ou tanto de alimentar, né? Então, assim, é bem importante quando você for consumir uma planta que seja cactácea ou que seja outras famílias, você consultar isso com pessoas que estudam para verificar se não existe uma toxicidade e você não ser intoxicado com uma planta que você achava que ela era boa para a sua saúde, né? Então a gente pode dizer que a Ora pronobis é um cacto com folha. Sim, é o gênero mais basal dentro das cactáceas. Sim, Então, por ele ser um gênero mais basal, ele apresenta características mais basais. sim, E uma delas é a presença das folhas bem desenvolvidas, né, para legal. a família. E aí, ao longo da evolução, porque a cactácea tem 4 grandes grupos, digamos assim. Sim, E aí, parece que está dentro de um grupo, né, que é o mais basal. E aí, ao longo da evolução, essas folhas foram ficando reduzidas até
acontecer a perda dessas folhas totalmente, porque na verdade o espinho é uma folha modificada, Sim, que na verdade ao longo da evolução os cactos que têm espinhos bem desenvolvidos são na verdade as plantas mais evoluídas dentro da da família, né? família, sim. Muito bem. Essa plantinha aqui, esses Pois é, espinhos, né, que a gente tem aí, é tão curioso isso, é claro que cada lugar do mundo se relaciona, mas como você mesmo mencionou, existe quase que uma moda natural que vem ocorrendo nos últimos anos, de uma aproximação de muita gente do cultivo de plantas. Isso sempre foi tradicional, mas a gente perdeu um pouco, acho que esses hábitos, na verdade, né, por uma série de questões. E hoje a gente tem um novo hábito, que é o de cultivar plantas principalmente em casa. Eu sempre falo das sim, cactáceas, as pessoas esquecem de um aspecto, né? Quando você vai cultivar uma planta, você precisa, talvez uma situação ideal para a planta, tentar imitar o mais próximo possível as condições que ela tem na natureza, né? Então, tenho aqui, Diego, um curso que é de como cultivar plantas em casa, por exemplo. E é muito comum as pessoas relatarem, tem um cacto no banheiro que ele está maravilhoso, lá está escuro, meu banheirinho fica bom para ele, tem bastante umidade, a planta que gosta de umidade. Na verdade, é uma leitura completamente, enfim, oposta, né? oposta da situação. Só que essa planta especificamente, ou esse grupo de plantas, tem espinhos que se você coloca o dedo por ali, eles grudam na mão, né, por exemplo. Sim. Então, esse é o segundo grupo dentro das cactáceas, que é o grupo das opúntias, ou das palmas popularmente, né? Sim, E essa planta em especial da foto, ela é Opuntia microdeis, tem o nome popular de orelha de Mickey, porque sim. ela tem ela cresce esses raminhos, né, parecendo raquetes, e aí ela tem esse espinho que parece um tufinho de pelos, que parece ser fofinho. Então as pessoas automaticamente colocam a mão nessas plantas, só que na verdade ela tem essa estruturazinha de cada bolinha onde saem esses microespinhos, Sim. é uma estrutura que tem o nome de areola. Uma denominação técnica desse grupo, né? E aí, na verdade, os espinhos dos grupos mais evoluídos é um espinho lanceolado. Já os espinhos desses grupos, eles são serriados. Então, quando você, a olho nu, você não consegue olhar isso, mas em estudos que mostram microscopia de MEV, é possível ver que esses espinhos são extremamente serriados. Então, por Tipo isso que uma quando você serrinha, né? você encosta nessas plantas, na verdade esse espinho entra na pele e ele não sai mais. Então você tem que acabar quebrando ele ali, retirando de alguma forma, uma parte vai ficar dentro da sua pele, e em algum momento o seu corpo vai Expelir. expelir isso, né? E se for isso em grande quantidade, claro, vai precisar de fazer uma retirada manual Mecânica, daquilo ali, né? até mecânica, pois é. E aí essa planta em especial, eu já li em trabalhos científicos de relatos delas de causar cegueira, porque as pessoas deixou encostar esse pelo No globo ocular, né? nos olhos em si, isso. E aí, pelo fato desse espinho ser serreado. Então, assim, tem que ter bastante cuidado. Quando eu comprar uma planta dessa, que tem esses microespinhos, de eu ter isso em casa, se eu tenho animais, ou se eu tenho Crianças. crianças, gatos são animais que consomem muitas suculentas em casa. Eu tenho familiares que já relataram isso, amigos que já relataram. Então, assim, um animal consumir uma planta dessa com esse microespinho, isso pode fechar a glote do animal e ele Sim, pode morrer por asfixia, né? sim. Então é bem importante você conhecer esse tipo de planta que você vai ter na sua casa, tanto para cultivar, né? E aí outra coisa importante que eu falo deste grupo de planta, não só especificamente dessa da foto, mas essas plantas em si, as opúntias ou as palmas, no Nordeste brasileiro, ela é muito utilizada para alimentação humana, Sim. tanto humana, tanto alimentação animal. E aí as pessoas pensam, por que eu vou consumir isso? Então, na verdade, nessas regiões, são regiões muito áridas, e que isso é um recurso que tem nutrientes, como eu tinha falado anteriormente, é um recurso de água, e aí, na verdade, nesses lugares não tem muitas possibilidades de alimentação para animal. Para gado, isso é muito utilizado. Claro. Plantar principalmente aquela espécie que é a Nopalha coquelinífera, Sim. faz o plantio dela e a utilização das próprias palmas dela para recorta aquilo e dá para o animal consumir. É essa aqui? Essa Não. Essa não não. é essa, Tá. mas é muito. Não pode deixar nela que é muito parecida a essa. Essa da Sim. foto é uma planta mexicana, Tá. mas que é muito parecida a A essa espécie que é do estrutura, né? Nordeste. Sim. E aí Existe você uma vê que ela coisa que aqui, pelo menos, eu vejo da relação com
cultivadores, né? Ou melhor dizendo, com novos cultivadores, pessoas se aventuram a cultivar as cactáceas em geral. Muitas vezes eu identifiquei um certo preconceito em relação a essa situação, mesmo do consumo, né? As pessoas se espantam, nossa, mas as pessoas comem, porque isso daí não é oferecido para o gado, né? É importante ressaltar que os vegetais, eles são fontes de energia para uma série de organismos vivos, e querendo ou não, né, as pessoas esquecem que a gente está dentro de um grande grupo chamado reino animal. Então, se serve lá como fonte energética para um gado, por exemplo, para as cabras, não tem porquê, a partir do momento que não tem componentes tóxicos, né, não servir para a gente também como fonte alimentar. Não, com certeza. E é interessante que numa uma viagem que eu fiz a Diamantina, numa expedição científica do Jardim Botânico, Sim, eu conversando com uma pessoa nativa de lá, e ele relatou para mim que tem algumas espécies que a gente estava indo buscar para inserir em herbário, para trazer para a coleção viva. Uma das plantas era o Cipocereus minensis, e sim. que lá eles chamam de quiabo da Lapa. Por conta E do aí eu fruto, perguntei né? do fruto azul, é. Aí eu fui perguntar a eles por que que eles consumiam essa planta, sendo que, na verdade, eles não é uma falta de recurso alimentar, e que o curioso é a planta, o gosto dela é muito similar a um chuchu, É. né? Não tem um sabor muito acentuado, Uhum. tá? É rico em água, e aí o Cipocereus minense é uma planta colunar com muito espinho, diferente dessa da foto, que tem pouco espinho, então facilita para mim retirar esses espinhos. E aí essas outras plantas, ele me contou que ele espetava ela tipo, como se fosse um espeto de churrasco, colocava no fogo, como se fizesse um salsichão, para o Sim. espinho queimar, e depois ele raspava o espinho para depois ele fazer ela refogada. Mas lá eles não consomem ela como uma falta de um alimento, É e cultura utilizam essas alimentar, né? plantas. Faz parte da cultura Então, lá alimentar, né? mas lá, na verdade, é como se fosse um alimento tradicional, no sentido de específico daquele lugar. Sim. Então, eles criaram a cultura, tipo assim, eu vou a Diamantina, então eu vou consumir um alimento que é daquela região. Uhum. E que, na verdade, é um problema porque essa planta é uma planta Claro, ameaçada, claro. e ela está perdendo esse espaço em ambiente natural ao decorrer dos anos. E vale lembrar que as cactáceas em si, essas nativas que ocorrem em áreas que são não as cultivadas, que crescem rápido ou que têm algum melhoramento genético para crescer rápido e se multiplicar, nessas plantas Sim, comerciais. sim. Mas as nativas, elas têm um crescimento muito lento. Pois é. E aí, se eu tiro uma planta da natureza que demora, sei lá, 10, 20 anos para ela se desenvolver e chegar, sei lá, a 1 metro de altura, e Uhum. aí eu tiro isso simplesmente para a Pra- questão alimentar e Não vender num sendo, restaurante como um prato típico, tradicional, a sim, preços caríssimos, absurdos, né? entendeu? É. E na Será que isso verdade, vale a pena? pois é, e tem um ponto importante desse aspecto, né, Diego, que algumas espécies como essa que você citou, já encontrei ela em muitos lugares por aí. Os frutos, eles são robustos até, né, se comparado ali, eles são fonte também de recursos para a fauna. Né? Então, assim, vai lá o Sim, cidadão, tira isso de lá, dentro de um ambiente equilibrado, isso daí é uma fonte alimentar para os animais que estão por ali. Eu já presenciei dentro exatamente. até de unidades de conservação ou de áreas que não são unidades de conservação, você passar e as pessoas relatarem mesmo esse hábito do consumo e fazerem aquela limpa, né? Apareceram os frutos por ali, tira absolutamente tudo para consumir, e na verdade é uma situação onde você não permite que a própria espécie continue o seu ciclo dentro do espaço e tira a possibilidade em ambientes extremamente áridos, como é o caso da caatinga, por exemplo, né, na maior parte do ano, esses elementos eles estão combinados de uma maneira muito precisa, como uma das fontes primordiais ali de recursos para as aves, por exemplo, né? Para os lagartos e para outros animais. Isso há um impacto muito grande na cadeia ecológica, né? Sim, Porque, assim, a coloração dos frutos, ela interfere bastante no dispersor, né? sim, E se esse fruto se rompe, se esse fruto cai sem se romper, então é consumido por roedores, consumido por lagartos. E aí, se eu simplesmente retiro esse fruto para propagação individual ou simplesmente para consumo, como eu vejo muito casos de venda de geleias, de compotas de frutos de cactácea, de espécies ameaçadas de extinção, na verdade você para um ciclo da planta, porque muitas das espécies elas só florescem
e frutificam apenas uma vez do ano. Então ela chega, um exemplo, se ela tem a floração dela no verão, então ela passa o período do ano todo ali acumulando energia para chegar no período da floração, e aí ela floresce e tem todo o gasto dela energético, nesse sentido dela ser polinizada, tem essa troca genética, e aí ela consegue desenvolver frutos com sementes viáveis, e aí na hora que esse fruto está maduro, eu retiro esse fruto da natureza antes do dispersor, eu bloqueio um pouco a propagação. Né? Rompeu Exatamente. todo o ciclo, né? Exatamente. Então, Importante mencionar isso, porque a moda do consumo e da popularização de cultivo de algumas plantas, como é o caso das cactáceas, né? E tem muita gente que começa a se aproximar dessa situação, por exemplo, de cultivar determinados grupos de plantas pela beleza, pela exuberância, pelo exotismo, porque gosta da forma, das características. Só que aí, já aproveitando esse gancho, já que estamos falando disso, é importante que as pessoas sempre busquem saber a origem das plantas que são comercializadas também. Mas depois a gente vai ter tempo para falar mais disso daí também. Você quer contar dessa que está aqui na tela? Não, essa já foi. Vou mostrar Então, aí continuando a evolução dos grandes grupos, esses já são os grupos de plantas que são caras de cactos propriamente ditos, né? Então, desde criança, quando a gente vê aqueles desenhos de papaléguas, coiote, pica-pau, no deserto, a gente já tem essa ideia do que é um cacto propriamente dito. Não esse, mas aqueles cactos mexicanos com um formatinho, um bracinho mais alto, um bracinho mais baixo. E essa planta em especial é uma planta mexicana, né, tem um nome muito popular, muito característico, muitas pessoas conhecem. Nós temos dela um canteiro enorme no cactário, aqui no Jardim Botânico, e aí, quando as pessoas veem o nome dela na placa, são motivos de risada, motivo de descontração. Porque ela tem o nome popular de sofá de sogra. Sim. Porque quando essas plantas na natureza, essas plantas são plantas mexicanas, tá? Aqui no Rio elas não crescem tanto, porque o clima é diferente, a altitude é diferente, né? A umidade. Então, nas áreas nativas, elas ficam muito grandes e se assemelham a um sofá ou um puff, propriamente dito. Sim. Então, ela ganhou esse nome, né, popular, não muito agradável para as sogras, né, às vésperas dos dias dos namorados, né? Uhum. Mas é bem interessante esse nome. Sim. E aí, é importante ver nessa foto que o meio dessa planta, essa parte amarelinha central, é a parte onde a planta se reproduz. Então, ao todo o corpo da planta, cada estrutura dela, cada costelinha que você vê em volta, ali onde saem os espinhos, dali não vão sair flores. Só essa região da cabeça dela, que a gente chama de cefálio, é uma região da planta adaptada para o desenvolvimento das flores e frutos, é onde vai chegar, a planta vai se desenvolver. Então, ela cresce em crescimento lateral, e só nessa região do ápice é onde ela vai florescer. E aí, por que eu menciono essa planta? Porque essa planta é uma planta que está extremamente ameaçada de extinção, porque até ela chegar na maturidade e ela emitir flores e emitir frutos, cerca de 50 anos para ela crescer e se desenvolver. E aí no México eles retiram essa planta para consumo e venda. Então na natureza, nas áreas nativas dela, ela está ficando extinta. Sim, então isso é um problema. Posso aproveitar esse seu gancho, Diego, para falar também de uma situação que é muito comum no Brasil? Acredito que você também se preparou ali para falar, ou você reservou um tempo para falar disso, mas é porque está muito próximo disso, que são as coroas de frade ou cabeças de frade, né? São plantas típicas de diversos ambientes, não apenas dos ambientes áridos, mas a gente encontra essas plantas até na restinga, que você tem uma certa temperatura elevada, mas não necessariamente aridez, né, em alguns lugares, mas que são comumente também coletadas de forma arbitrária no Brasil inteiro. Eu já presenciei em muitas rodovias, beiras de rodovia mesmo, você passar lá, ter um carro parado, cheio de cactos, que foram extraídos muitas vezes de áreas naturais. E por que se coleta isso? Só para esclarecer para as pessoas. Por que as pessoas coletam? Porque, como o Diego disse, são plantas de crescimento muito lento. Então, é possível, sim, produzir em situações de viveiros ou em situações onde você consegue ter uma indução do crescimento também, até acelerar esse processo, mas
o cara oportunista ele vai lá, pega a planta grande da natureza e mais uma vez faz o trabalho, né, irrelevante ali de degradação, né? E os coroas de frade e os melocactos são plantas que não se ramificam. Sim, Então isso é um problema, porque eu retiro a planta toda da natureza, né? Então essas pessoas que vendem geralmente tiram grandes populações. Então esses grupos, eu até a próxima foto que eu te mandei, que é o Discocactus hoste, essa planta é uma das plantas mais ameaçadas dentro da família. E ela é endêmica de uma região que chama Grão-Mogol, no norte de Minas Gerais, sim, na cadeia do Pinhaço. E essa planta ela só ocorre dentro do parque em pequenas áreas. Então, assim, há uma propagação muito grande dela, ela foi muito explorada no passado, das próprias a população local ir lá e retirar essas plantas e vender. Então, isso se causou um problema muito grande para essa planta, porque assim, ela é um objeto muito de apreciação por colecionadores, é uma colecionadores, né? planta muito pequena, que chega a 5 centímetros mais ou menos, não é uma planta grande, ela não ramifica. Esse exemplar é um exemplar que nós temos no cactário. Uma das funções do Jardim Botânico é a parte de conservação também, e que se chegar algum momento que essa planta esteja extinta na natureza, a gente fazer projeto de propagação e reintrodução Sim, dessa planta. Então, existem pessoas no Brasil que trabalham fazendo isso de forma legalizada, de forma correta, mas exato. existem muitas pessoas que simplesmente extraem essas plantas da natureza, e como eu mencionei anteriormente, as plantas não conseguem se desenvolver tão bem em outros ambientes. Essa, em especial, ela ocorre num substrato muito específico daquela região. A gente tem ela cultivada aqui no Jardim Botânico, a gente trouxe o substrato de lá para facilitar esse Esse cultivo desenvolvimento, dela. né? Sim. A planta sente um pouco em relação, até foi uma alegria muito grande quando essa planta floresceu. É uma É planta de festa, flor né? branca, Sim. é E uma olha o planta de flor tamanho, né, branca. da flor, que é uma A, situação característica, né, das cactáceas. sim, essa é uma flor que é maior do que a planta. Então, essa flor branca, você já consegue perceber que tem uma floração noturna. Sim. Então, o ápice da antese dela é por volta de meia-noite. Então, essa em especial, ela é polinizada por mariposas. Então, assim, se essas plantas, na verdade, como eu falei anteriormente, se eu retiro isso da natureza, essas mariposas não vão polinizar, porque a polinização, na verdade, ela vai até elas para buscar um néctar, né? Ela não vai lá Sim, simplesmente, vou visitar a flor e pronto. E exato. aí ela não vai ter esse recurso alimentar, e aí vai fazer uma quebra nessa cadeia ecológica, né? Pois é. E essa planta em especial, assim, ela é muito bonita e tem esse problema, porque eu consigo encontrar ela em sites na internet sendo vendidas Sim, com procedência. Então, isso é um problema para a conservação do grupo, né? pois E aí é. o curioso de colocar o gancho em relação a isso, que a Mata Atlântica é o bioma que tem o maior número de espécies de cactáceas, cerca de 104. E Aí todo mundo, nós temos gente do Brasil todo assistindo, e aí, na verdade, as pessoas pensam que, na verdade, a Caatinga é o seja o lugar. bioma com maior número de espécies. E na Só que, verdade, quando você se depara com a Mata Atlântica, eu acho que vem na cabeça de quase todo mundo umidade, né? E aí parece sim, contraditório que isso esteja é, acontecendo ali dentro, né? porque a Mata Atlântica ela é muito rica em De- epífitas, né? Então, assim, tem um grupo dentro das cactáceas que são as epífitas, e aí isso teve uma divergência muito grande dentro do grupo, como essa espécie que é o Ripsalis lindberghiana. Quem já vê a cidade do Rio de Janeiro, já viu em tudo quanto é árvore da cidade. Eu lembro a primeira vez que eu vim ao Rio de Janeiro para visitar o Jardim Botânico e eu Ficou vi aquilo nas árvores, impressionado, né? fiquei encantado, porque em Minas a gente tem isso com uma proporção extremamente Menor. pequena. Na minha cidade, eu encontrei essa planta durante o período do mestrado, assim, um ou dois indivíduos, e Sim, no Rio de Janeiro, na capital, isso é em tudo quanto é árvore. pois é. Então, e muita gente acha que isso é uma planta parasita, e tem um nome popular de cacto macarrão. E Uhum. esse grupo especificamente, também tem ele, rupícola, né? Não só epífita, mas o epifitismo dentro desse gênero, ele é muito diversificado, e tem cerca de 29 espécies dentro desse gênero, que tem alguma espécie epífita ou não, tendo uma grande quantidade sendo epífita. Então, isso é bem importante. Então, puxando um gancho para a conservação dessas áreas, por quê? Se essa planta depende de uma árvore para sobreviver, porque ela se estabelece em cima das árvores. Mas como que ela chegou em cima das árvores? Elas são dispersas,
Se vocês verem, do lado dessa flor tem umas bolinhas, essas bolinhas são os frutos, e quem consome esses frutos são aves. Então, essa planta ela tem esse fruto com uma mucilagem meio pegajosa, e a ave vai lá consumir desse fruto, e aí fica essa gosminha presa no bico das aves, juntamente com a semente. Sim. Então, quando ele voa para outras aves, ele vai limpar esse bico dele, tem alguns trabalhos que relatam isso, e aí automaticamente essa semente fica depositada em cima das árvores. Se for uma árvore que tenha um forófito adequado ao desenvolvimento de epífitas, vai acontecer germinação e essas plantas se estabelecem ali e conseguem fazer todo o seu ciclo, né? Essa espécie da foto, ela tem um crescimento indeterminado, ela pode chegar a 2 metros, 4 metros facilmente e tem um crescimento relativamente longo. Essa da foto não é uma planta ameaçada, Sim. É uma planta muito comum, por sinal, e aí legal disso que ela é muito utilizada também como parede vertical. Sim. Eu vejo muitos projetos paisagistas utilizando essa planta. Então essa pode porque ela não tem problema. Ela não tem problema e também ela se tornou uma planta bastante popular dentro do cultivo em casa, né? Muitos produtores do Brasil têm aí dedicado tempo também e atividades para o cultivo dessa e de outras espécies de ripsalis também, que são popularmente aí, recebem, como o Diego falou, esse nome de cacto macarrão. E por que tem dado certo dentro de casa, né? Porque dentro de casa é um ambiente muito parecido com o ambiente onde ela vive. Não tem sol direto, elas não toleram necessariamente essa insolação direta e não tem vento frequente, né? Então são plantas que as pessoas se aproximam. E é importante, você ter uma planta dessa em casa, lembre-se que ela é uma cactácea também. Mas não tem espinho, não é isso, Guido? Exatamente isso. É um grupo que não é o gênero todo, tá? Temos algumas espécies dentro desse gênero que tem espinho. Não são espinhos tão desenvolvidos como os outros grupos, espinhos rígidos. Esse grupo não tem espinho propriamente dito. Então é bem legal para você poder cultivar, porque não vai ter nenhum problema de acidente com esses espinhos. Legal. Muito bem. E tem uma outra planta aqui que eu quero te perguntar e te mostrar, né? Você me mandou, mas queria saber mais sobre ela. Vou até mostrar essa outra foto, que é essa aqui, que também, né, popularizou mais nos últimos anos, né? Mais do que antes. Essa é uma planta extremamente consumida por brasileiros e pessoas de outros países. Aqui no Brasil ela tem o nome popular de pitaia. Em outros países ela tem o nome de fruto do dragão, ou dragon fruit, como é conhecida também. Né? Dá pra ver um pouquinho. Isso, do lado de fora ela fica avermelhada. Essa é uma espécie que não é brasileira, uma espécie mexicana, mas que foi domesticada em todos os continentes. E é interessante que a outra foto que mostra a polpa dela, que essa em especial tem a polpa rosa, mas a gente tem ela de polpa branca também. Sim. É a mesma espécie, só são híbridos cultivados, tá? E aí é legal porque essa planta pode ser consumida in natura. Hoje em dia você consegue encontrar sabonete, cremes hidratantes, chás, diferentes cosméticos que são utilizados dessa planta. Só que é uma coisa importante, para o consumo in natura dela, tem alguns trabalhos que relatam que ela tem um potencial laxativo. Então, assim, tem que ser consumido com moderação. Quem tem algum problema com essa questão, tá? Tem que ser cuidadosamente consumido, tá? E assim, o sabor é muito agradável, não se empolgue. E o sabor, assim, para mim, me lembra um pouco um kiwi mais doce. É verdade. Aí eu vejo pessoas relatarem sabores totalmente diferentes para essa planta. Então, essa é a Ilocereus undatus. Parecido com ela, a gente tem uma planta brasileira que é o Ilocereus cetáceos, que é uma planta nativa. Aí na foto anterior, que é a foto essa daí, como que facilmente eu vou conseguir identificar uma planta da outra? Essa planta mexicana, onde vocês veem algumas escamas no fruto, essas escamas não têm espinhos. E na espécie brasileira, na verdade, essas escamas elas são acrescidas de espinhos bem evidentes. E que quando o fruto está maduro, quando o fruto está maduro, esses espinhos caem. Nessa espécie, não. Ela, desde o início do desenvolvimento, ela não vai ter espinho. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas me mandarem fotos para identificar de qual que é. E essa brasileira, ela tem o nome popular de pitainha. Mas o sabor não é igual. Não é, né? A cultivada ela né? É bem diferente, Pois é. E que é uma espécie de cactácea que pode ser tanto epífita, tanto rupícola, tanto terrícola.
Então ela tem já essa diversidade de hábitats. E aqui uma coisa interessante é a quantidade de sementes, que isso é uma característica também muito marcante da família, né, Diego? Sim, sim. Tem exceções, ou sei lá, tem situações que tenham frutos com pouquíssimas sementes, ou é mais comum mesmo que Não, sejam muito numerosos? toda a família tem essa característica de ter sementes pequenas, muito numerosas, né? Pois é. Então isso facilita um pouco também para a dispersão. Essa em especial, essa coloração é super atrativa para aves. Então, quando a gente Então, sim, pois é, e aí a gente vê, inclusive, não só a pitaia, né, mas os frutos das cactáceas, quando temos a oportunidade de ver nos ambientes naturais, quando são cactos que produzem frutos maiores, né, porque quando a gente olha um Rhipsalis como esse, o fruto é muito pequeno, ele tem poucos centímetros, né, e a gente vai sim, ver uma pitaia como essa, um fruto relativamente grande, a palma da mão ali para dar uma referência do tamanho. A gente vê ele com mordiscado, né, certeza. comidinho ali, principalmente pelas aves que devem se deliciar no meio dessa coisa super suculenta, docinha e assim vai, né? Então, quando a gente fala de cactos de ambientes como a Mata Atlântica, por exemplo, até mesmo a Amazônia, não necessariamente eles vão possuir ou apresentar esses espinhos tão proeminentes e evidentes. E aí a gente É, tem... vão, Pode falar, Diego. vão ter grupos que têm isso. Próprio se Sim. você for na Restinga e encontrar melocactos violáceos, Uhum. ou as próprias opúntias, que são plantas de Restinga, algumas como opúntia stricta. Quem está no Rio de Janeiro e for na Pedra do Arpoador, vai ver que a Pedra do Tá Arpoador inteira cheio, tem né? um cacto lá, que é uma opúntia. Então tem Uhum. espinhos bem desenvolvidos. Sim. Mas um grupo se divergiu de uma forma muito interessante nas matas. Então, assim, a preservação das matas são muito importantes, porque se essas matas acabam, eles cortam as árvores, essas plantas que se estabeleceram em cima dessas árvores, na verdade, elas não conseguem mais se desenvolver em outros ambientes, né? Pois é, e a presença das epífitas, né, não generalizando, mas é um indicador de que uma região ela pode estar num estado de conservação mais avançado, né? Então, quando a gente entra Sim, numa floresta e identifica que tem lá orquídeas, bromélias e as cactáceas epífitas, de maneira, né, combinada ali, a gente tem um indicativo de que aquela região pode ser uma área que é bastante conservada. Claro que isso não dá para generalizar. Tem uma coisa com bastante certeza. comum, digo, mudando um pouco de assunto, mas aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, eu já vi isso no Rio de Janeiro também, em outras capitais do Brasil. Você vai no restaurante mexicano, aí na frente do restaurante mexicano tem plantado lá num vaso um cacto, né? As pessoas colocam lá Que não é cacto. que não é cacto. Então, para nós, botânicos, é um pouco frustrante, né? Você chega lá, passa na frente do restaurante mexicano, aí tem essa planta, que inclusive aqui no Exatamente. CEAGESP de São Paulo, ela é vendida como mandacaru, pra você ter ideia, tá? Aham. As pessoas comercializam como mandacaru. Conta pra gente quem que é essa planta, porque eu tenho quase certeza que muita gente que está em casa tem essa planta, sei lá, em algum espacinho da casa. Então, no cactário a gente tem um canteiro especial para esses grupos de planta, que é um canteiro chamado África, e até a gente deu o nome para ele do Parece, mas não é, porque é bem interessante ter nessas áreas de visitação, ter isso para as pessoas conhecerem outros grupos de plantas que são Exato. vendidos ou são passadas informações erradas, na verdade. Então, isso é uma euforbiácea, uma eufórbia, essa em especial é a eufórbia amac. Consegue ver cada bolinha nessa planta é uma flor muito pequenininha e é uma característica muito importante das euforbiáceas. E quem olha para isso, antes de eu falar essa característica importante, olha para essa planta e fala, como o Anderson falou, isso é um cacto mandacaru. Mas, na verdade, essa espécie e esse gênero são plantas africanas e que tem uma coisa muito especial, que é o látex. Quem tem látex das espécies brasileiras é a seringueira, né? Que não é uma planta africana, é uma planta brasileira da região amazônica, mas essa espécie ela se divergiu no mesmo período que as cactáceas divergiam no Brasil, nas Américas, elas se divergiram na África porque eram períodos com baixos recursos hídricos, com problemas naquele sentido. Sim, E aí, como que eu indico para algumas pessoas eu olhar essa planta e saber se aquilo é um cacto ou não? Pega uma agulha, faz um um furizinho na furinho. sua planta, e aí você vai ver. Se ela soltar um látex, uma gotinha de látex, não é um cacto. Tá? Então, isso é um problema. Como eu mencionei, tanto para os espinhos, para aquelas plantas que tinham microespinhos, para essa planta também.
se tem látex, tem que ter cuidado com animais, porque esse látex é tóxico, pode causar problemas de saúde. Crianças que se estiverem próximas disso, criança que adora riscar, escrever, é, Sim, ambientes, e faz isso numa planta dessa, aí vai encostar a mão, vai ao coloca no olho, olho. então isso vira um problema. Então, assim, muitos lugares as pessoas vendem com esse nome e isso é um problema, né? Já em vários lugares aqui no Rio também, você consegue ver até no próprio floriculturas do Zona Sul, vendem isso Cacto. como cacto mandacaru. Pois Pois é. é. É importante ressaltar isso porque não é o preconceito, tá? Não é porque não é cacto, então não é sobre isso, mas é sobre realmente a relação mais adequada Dessa informação, da né? informação, porque é isso. O látex, ele é tóxico, ele vai causar problemas se você tiver contato direto com ele, como o Diego relatou, principalmente quem é menor em estatura, como as crianças, por exemplo, mas qualquer pessoa. Então, faz um furinho lá, escorreu um líquidozinho esbranquiçado, é uma euforbiácea, uma planta de uma outra família, de um outro grupo, que inclusive não é originário das Américas, né? Agora, tem uma Sim. queridinha do Brasil que agora é a época dela, né? Que é essa daqui. Ah, pois Eu é. sempre falo dela Essa, porque a minha memória afetiva, um dos motivos de trabalhar com isso é essa planta. então, essa é a flor de maio, é a Schumbergera truncata. Essa espécie, ela foi difundida para cultivo e de mil híbridos dessa planta. Então, tem ela de todas as cores. Quando você vai nessas exposições de Olambra e diferentes lugares que propagam essas plantas, tem ela tudo quanto é cor que você imaginar e consegue cultivar isso em casa facilmente. Só que o problema disso para essa planta na natureza é que ela é endêmica da região da Serra dos Órgãos, aqui no Rio de Janeiro, Sim. do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E essa planta está praticamente extinta nas áreas aqui, porque ela foi muito Extraída, predada né? nesse sentido, foi extraída, retirada da natureza para venda. Então isso é um problema. Isso, há alguns anos teve ainda está tendo, mas essa obra se começou alguns anos atrás, da duplicação da BR-040, que liga o Rio de Janeiro com o Juiz de Fora, e aí você vê isso em alguns paredões na beira da estrada, em lugares que eu tenho vontade de parar e falar assim, caramba, preciso de levar essa planta para algum lugar, porque você sabe que em Se algum deixar ali, momento né? Vão tirar. eles vão retirar essas pedras dali, essas árvores, e essas plantas vão embora. O Jardim Botânico recebeu um lote de resgate dessas espécies dessa área, mas a gente sabe que muitas dessas plantas, na verdade, elas são descartadas nesses resgates, né? Isso Pois vira um é. problema para Para o grupo, né? conservação, exatamente. E muita gente não sabe que ela é um cacto porque ela não tem um espinho, tem esse ramozinho achatado, que as pessoas Achatado, né? também não associam isso como um cacto, tem essa flor bem desenvolvida, é uma dos grupos que tem uma flor diferente dentro das cactáceas, que Sim. tem essa conformação da flor, principalmente porque ela é polinizada por beija-flores. Pois é, e é muito maluco, né, essa história da Flor de Maio, porque muita gente, Brasil afora, não em todo o Brasil, mas em muitos lugares do Brasil, tem alguma memória, principalmente da infância com essa planta. Acho que pela exuberância da flor, pelo fato dela ter esse registro marcado com uma época de floração, né? Ela é emblemática, eu acho que para muitas pessoas que conviveram com ela. Então é importante Sim. ressaltar isso. É uma planta nativa, é uma planta que tem aí um estado de conservação que ainda sofre e continua sofrendo por conta de tudo que o Diego citou, esse grau altíssimo de ameaça. Então, se encontrou na natureza, deixe essa planta lá. Assim, tem pessoas cultivando, tem pessoas comercializando a partir do cultivo em estufas, a partir da propagação de diversas outras maneiras. Não retire essa planta se você encontrar ela no ambiente natural, né? É importante, compre ela ou adquira ela de um colecionador que vende essas plantas de forma com procedência, no sentido, não a procedência da natureza, mas que ele fez a propagação daquilo ali, a Sim. multiplicação para venda, sem a extração dela da natureza, né? Pois é, e aquela ideia, vou pegar só um pedacinho para fazer uma muda. Não, natureza você não tira pedacinho. Você deixa lá e você consegue já pessoas que cultivam essas plantas que você pode encontrar elas inteiras, grandes, se quiser, e levar para casa e ser feliz com a sua flor de maio em casa, né? Com certeza. Agora, um mito que na infância para mim era uma loucura, que eu ficava, gente, que coisa mais louca isso, que eram plantas como cactos, como esse daqui, que sempre tinha uma florzinha por ali. Sempre tinha flor.
Só que a flor tinha umas cores meio bizarras, né? Umas cores meio fluorescentes, assim, uma coisa meio exagerada. Conta essa Então, história pra gente. esse grupinho de planta, conhecido como Mamilária, é o nome científico dela, e é um grupo mexicano e que foi difundido mundo afora para o cultivo, né? E aí a gente consegue ir em diferentes lugares e comprar ela com Sim. flor, o tempo todo com flor, como o Anderson comentou. E que, na verdade, essas florzinhas que são espetadas nessas plantas são sempre vivas, Uhum. que, na verdade, são florzinhas da família Eurocaulácea e que são tingidas com diferentes cores e que as pessoas, quando, na venda disso, espetam nessas plantas. Não tem nenhum problema as pessoas que vendem essas plantas espetarem isso para venda. Às vezes você quer comprar aquela florzinha, que é ela ali com a florzinha, Sim. para enfeitar, embelezar o seu espaço. Só que é importante ressaltar que depois que você comprar essa florzinha, é legal você retirar essa planta, na verdade, retirar essa florzinha dela para ela cicatrizar. Por quê? Essa perfuração que você faz na epiderme da planta pode ocasionar algum problema, uma entrada de patógeno, algum fungo nessa planta e matar ela. Então você retira essa sempre Essa viva, florzinha. deixa cicatrizar, ela vai secar dentro de alguns dias, e depois que você tira, pelo menos conta uma semana para não molhar. Se você for molhar só essa planta diretamente na raiz, ok, mas se você for molhar ela em cima, ela não pode ser irrigada com essas perfurações, porque pode manter essa umidade ali e ter algum problema para essa planta. Então, o mais interessante, faça o quê? Adquire essas plantas, você cultive elas, e que com amor, com vários itens necessários para o cultivo, tanto luminosidade, um substrato adequado, fazer essas regas periódicas para essas plantas, e aí ela vai te presentear com flores, né? Na E aí época certa, a não alegria necessariamente. A alegria é demais, né? É um presente a que ela. alegria de você cultivar uma planta que seja de diferentes grupos É, e você presenciar uma flor, na verdade é um sinal de que tá aquele tudo bem. cultivo ali está sendo adequado, que ela está recebendo a luminosidade de forma correta. Você tem que entender isso. Se a luminosidade está em excesso, não é porque simplesmente é um cacto que eu vou socar ele no sol e aí ele vai simplesmente se desenvolver. Como eu mencionei, aqueles grupos da Mata Atlântica são grupos que sobrevivem em áreas mais sombreadas. Então, tem grupos de plantas que vão precisar de uma meia sombra, de sol direto, ou pelo menos de um período ao longo do dia que tenha maior taxa de luminosidade. O próprio cactário no jardim, a gente está do lado da floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, Sim. então a gente tem problemas com umidade, né? A gente meio que tem muitos desafios para manter um cactário que são de plantas extremamente de ambientes mais secos. A gente tem canteiros da caatinga, cerrado, e aí a gente tem que posicionar essas plantas e esses canteiros, quando a execução deles, em áreas que têm maior taxa de incidência ao longo do dia do sol, na Luminosas. verdade. Então a gente tem lá uma árvore muito grande, que é uma malvácia, e eu esqueci o nome dela agora, mas que ela, na verdade, sombreia grande parte do cactário. Então, nessa parte mais sombreada, a barriguda, Sim. então nessa parte mais sombreada, a gente tem que posicionar algumas plantas de outras famílias que não tenha tanta exigência Desse sol, né? de sol e que sofra tanto como as cactáceas. Sim. Então, assim, quem já visitou ou pretende visitar o Jardim Botânico vai observar as estufas posicionadas em uma área que tem uma incidência maior do sol e algumas outras plantas em áreas mais sombreadas, justamente para eu poder proporcionar para essas plantas uma maior taxa de desenvolvimento. Além disso, a adubação, né, que também Sem tem que ser dúvida. feita, né? Uma coisa que você ressalta sempre, que é a questão de adubação. A planta não vai viver simplesmente de luz água e e luz, água, né? Exatamente. Principalmente se ela estiver sendo cultivada num vaso, né? Numa superfície que ela tem um recurso muito escasso, né? Então eu tenho que, de tempo em tempo, trocar esse substrato para ele poder eu fornecer nutrientes para essas plantas, né? E se diretamente no solo, eu já não tenho que me preocupar tanto com essa taxa de adubação e muito menos com a taxa de irrigação. Aqui a gente tem a estufa de planta com uma irrigação controlada. Uhum. Já nas áreas de visitação, nas áreas abertas,
A gente até tem um sistema de irrigação, mas praticamente do ano de 2019 eu não liguei a irrigação nenhum dia, Sim, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela muito. chove praticamente uma vez por semana, ou tem alguma precipitação que a gente não precisa disso nessas áreas. Então a É gente muito úmido, consegue, né? é muito úmido. Então é um desafio muito grande da gente cultivar essas plantas em áreas que não são delas, né? Sim. Eu te falei que passa rápido, né? Eu te Sim, falei, passa passa bem voando. rapidinho. As pessoas fizeram algumas perguntas aqui, eu vou desabilitar, vou ativar os comentários, Diego, para o pessoal mandar, porque para deixar salvo para o pessoal ver depois, a gente daqui a pouco encerra, mas achei algumas perguntas. Muita gente perguntou de cultivo e acho que boa parte das perguntas já foram respondidas. E sempre giram em torno desse lugar. Para cultivar, você precisa primeiro, não dá para, já vimos aqui, não dá para generalizar cacto. Então não existe isso de cacto de sol, todo cacto vai para o sol. Então muitas das perguntas eram sobre isso. Eu posso cultivar um cacto no ambiente úmido? Posso ter um cacto no ambiente extremamente seco? Você precisa conhecer a espécie que você está cultivando. Falo para todo mundo. Vai cultivar planta, a primeira coisa que você precisa saber é quem é essa planta. Parem de tratar as plantas como utilitárias, né? E Eu não aí, posso colocar o meu cacto no mesmo canteirinho de que eu vou fazer uma horta em casa, né? pois é, Utilizar o exatamente. mesmo substrato, que não é um substrato drenado. As cactáceas em si exigem um substrato drenado, principalmente para não ter acúmulo de água nas raízes e acontecer com que os fungos matem as suas plantas, né? Então é Sim. bem importante saber disso. Pois é. Uma pergunta que fizeram aqui que eu achei super legal é sobre, primeiro, os tempinho que nos resta aí. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho no Jardim Botânico e o papel desse cactário. Você já mencionou um pouco, mas o papel dele. E uma pessoa perguntou sobre essa pesquisa de cactáceas em outros lugares do Brasil, como, por exemplo, a Amazônia ou a Caatinga. Você que é pesquisador e troca ideia com muita gente ali, né? Tem mais gente trabalhando com esse grupo no Brasil. Sim, a família em si ela é bem estudada, né? Já foi bem estudada há muitos anos atrás e aí tem sido retomada nos últimos anos esses estudos com os avanços dos estudos filogenéticos para a solução de problemas dentro de grupos ou outras ferramentas, como eu mencionei, tanto a palinologia, tanto a anatomia. Então, existem grupos de pesquisa no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Eu faço parte de grupos aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais também. Sim, Então acaba que é um grupo bem estudado no Brasil, né? E aí aos poucos a gente vai começando a documentar ao longo de uma partida de grupos de estudos que foram desenvolvidos no passado. Então a gente consegue suprir essas lacunas ao longo de anos, mesmo que seja documentação de floras de parques. Então a gente sim. começa a intensificar esses Atualizar, estudos né? para encontrar novos registros para estados, espécies novas. Então isso é bem importante, continuar esses estudos. Com certeza. Mais uma vez eu ressalto aqui a importância do trabalho dos pesquisadores no Brasil. O trabalho que a gente tem feito aqui, como vocês que acompanham sabem, é de divulgação científica. O que a gente quer trazer as pessoas para terem contato e entenderem de fato. Tem muita gente, tem um exército de pessoas trabalhando em prol disso, identificando, reconhecendo, buscando informação, falando de biodiversidade, de conservação. O Diego é uma dessas pessoas. Muita gente E o, perguntou aqui. Muita gente perguntou e o aqui. cactário do Sim. Jardim Botânico, como você tinha falado, comentou de conservação, ele tem essa função de mostrar para o visitante conhecer esses grupos de planta e para ter essa conservação dessas espécies caso elas estejam ameaçadas e extintas na natureza, né? Muito legal. Bom, quero te agradecer por aceitar, por compartilhar dessa super aula aqui pra gente. Eu Obrigado agradeço o por convite. você aceitar e trazer todo esse conhecimento para nós. Muita gente perguntou de livro e bibliografia. Eu vou pegar com o Diego umas referências ali, eu tenho algumas, a gente vai pegar outras com eles. E a gente vai postar essa semana lá no blog da Escola de Botânica. Então, quem tiver afim, acompanha lá, entra no nosso site, a gente faz uma lista bem completinha ali de indicações. Aí vocês conseguem ter mais referência, tá bom? Diego, ó, obrigado mesmo. O pessoal que quiser Obrigado a saber todo mais sobre mundo. o trabalho dele, tem lá o Instagram, vocês conseguem acompanhar também. Todo mundo que nos acompanhou, obrigado aqui por vocês estarem à noite, quinta-feira, né, com a gente, toda semana. Estejam aí, sejam também propagadores dessa ideia de estar perto das plantas e lembrem-se sempre, é importantíssimo que a gente trabalhe em prol da natureza.
Precisamos formar uma rede cada vez mais fortalecida de defensores desse lugar que a gente sempre chamou de natureza. Com Obrigado, Diego, mais certeza. uma vez. Obrigado, Obrigado a todo pessoal. mundo. Boa noite, pessoal. Até Boa mais. noite. Até Valeu. mais.